Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para você que está vivendo uma crise de ansiedade ou está com muita dificuldade para dormir. Eu já estive assim, eu já tive muita insônia, gente. E eu senti uma vontade louca de dormir pela manhã. Amanhecia o dia, eu sentia vontade de dormir. Então eu ficava improdutiva, porque na verdade eu trocava o dia pela noite. Eu chegava a pensar assim, meu Deus, eu sou uma pessoa noturna, eu sou da noite, porque, meu Deus, eu só quero dormir pela manhã. E acabava que ficava tudo descontrolado. E isso é um problema, porque o nosso sistema, na verdade, é o nosso sistema biológico, nosso ciclo circadiano, não está funcionando direito. A gente tem dois sistemas nervosos, o sistema nervoso parasimpático e o simpático. O simpático ele tem que funcionar direitinho de manhã. É ele que vai dar o alerta, é ele que vai dizer assim, vai pra caça, sabe, os nossos ancestrais caçavam durante o dia. Então é nessa hora que a gente precisa ser produtivo. É durante o dia, na hora que nasce o sol. E eu ficava lá na cama, 7 horas da manhã, 8, 9, 10, 11, entendeu? Eu tava uma pessoa improdutiva, depressão, ansiedade, e na verdade eu percebi que era um problema. É um problema do meu relógio biológico. Eu precisava mudar alguns hábitos e também acontecia coisas ao meu redor, situações, né, o relacionamento, o trabalho, acontecem coisas externas que também pode atrapalhar esse relógio biológico, o nosso sistema parasimpático que deve funcionar bem à noite, que ele nos acalma, diminui a pressão arterial, diminui o açúcar no sangue, e significa dizer que você está pronto para descansar, para renovar, para desinflamar, porque quando você dorme, você desinflama seu corpo, né? E aí eu não tava acontecendo isso, então eu fui atrás de resolver a situação. Primeiro, eu comecei a tomar remédios, eu já falei aqui pra vocês, eu cheguei a tomar Rivotril, e aí não tava nem resolvendo Rivotril, 2 miligramas, aquela gota, e aí depois eu comecei a tomar um chamado Roipinol, uma coisa assim. Eu sei que, na verdade, quando a gente toma um remédio de dormir, a gente não dorme de verdade. Não é um sono reparador, não é um sono que a nossa pineal realmente funciona e produza o GABA. O que é o GABA? O GABA é um neurotransmissor que ele é responsável, ele é o freio de mão da nossa ansiedade, do nosso nervosismo, da nossa explosão, da nossa falta, da nossa impaciência, de às vezes até gritar com o nosso filho, de às vezes até responder mal a uma pessoa que a gente ama e depois a gente fica numa situação de arrependimento. Então eu vou ensinar aqui pra vocês um chá que mudou a minha vida, e depois que eu fiquei sabendo que tem um estudo na Alemanha, né, sobre esse chá, o chá da lavanda. A lavanda, ela consegue penetrar a camada do cérebro e fazer, a vez de um remédio tarja preta, ele aciona o GABA e você e diminui o seu estresse, diminui a sua, o seu nervosismo, a sua ansiedade, e você consegue relaxar. O GABA é importantíssimo para a gente memorizar, para a gente aprender. É só numa situação de relaxamento que a gente consegue realmente aprender. E o GABA, durante o dia, se você estiver funcionando realmente à noite, ele continua durante o dia, te deixando calmo, mas sem o sono, e com vontade de estudar, atenção plena do que você está fazendo. Então você não se desvia do que está fazendo, ele te deixa atento. Então, para você produzir GABA, você tem que ter uma noite reparadora. E a lavanda, né, segundo os estudos da Alemanha, ela consegue fazer, às vezes, desses medicamentos. Eu não quero dizer aqui que você vai tirar o medicamento, até porque para eu tirar o Rivotril foi muito difícil. Eu não sabia esse da lavanda, né?
E eu fui desmamando com um médico, entendeu? Foi muito difícil para eu tirar o Rivotril da minha vida. E ele é responsável para engordar, gente, não envelhecer, todo remédio tarja preta. Então, tem muitos danos para nossa saúde. Então, o ideal é que você use um chá, esse chá de lavanda, para que você tenha a produção de GABA. O GABA vai atuar na sua pineal também, né? E vai produzir melatonina. Melatonina faz com que você durma de verdade, desinflame o seu organismo, certo? Eu vou te ensinar aqui o chá, a maneira certa de fazer o chá e um truque para que você potencialize o efeito da lavanda. E em 10 dias, gente, é certeza que vocês vão estar dormindo e menos ansiedade, mais atenção plena, capacidade de memorização, de aprender, de ler e aprender o que leu e reter já ali naquela primeira sentada, para quando for a parte da revisão, você vi isso, entendi, já tô fazendo a revisão aqui, já tô memorizando, entendeu? Então, só 3 coisas que eu quero falar para vocês. A gente tem três coisas que dificultam muito o nosso sono. A primeira coisa chama-se um problema grave, chama-se celular. Gente, não deixe o celular dentro do quarto. Eu não deixo o celular dentro do quarto. Jamais deixe o telefone celular no quarto. Ele tem uma onda em hertz que atrapalha todo o nosso metabolismo. O metabolismo lento engorda a gente. O metabolismo lento não limpa as toxinas, não desinflama. Então, a luz do celular altera também a nossa vibração. Ele é capaz de somente com a luz fazer alterar em hertz. Tem um estudo falando sobre isso também. E além disso, a tela, só a tela do celular, você olhando, você tem dopamina. Gente, dopamina é uma coisa que a gente precisa ter durante o dia, não durante a noite. É a hora de dormir. Então, é você atrapalhar o sistema, o parasimpático, que é aquele que vai dizer assim, eu quero GABA. GABA produz a melatonina, desinflama o corpo dessa pessoa, tira a ansiedade dela. O GABA é o freio de mão do nosso desespero, da nossa angústia. Então, o que você precisa fazer é largar o celular. Eu deixo aqui no corredor. Eu já até o alarme toca, porque aqui o meu filho, 7 horas, tem que estar dentro do ônibus. Então, assim, eu deixo no corredor, já perdi, mas eu prefiro perder o ônibus e levar depois na escola do que deixar ele dentro do quarto. Então, o primeiro problema é esse. O segundo problema é o açúcar. Gente, quando você come o açúcar, ele dá um pico. Todo o açúcar, quando você come um pedaço de pão, ele se transforma em açúcar. Se você come um arroz, ele se transforma em açúcar. Então, ele dá um pico grande de insulina. E aí, para você, aí dá aquela euforia e depois dá uma depressão. E você tem que comer mais açúcar. E aquilo lá vai enchendo de açúcar durante o dia. Quando chega na hora de dormir, tá cheio de açúcar, sendo que para produzir o GABA tem que ter menos açúcar, entendeu? Por isso que a serotonina, ela só é produzida mesmo de verdade no nosso intestino, que ela é produzida no intestino, nosso segundo cérebro, quando a gente tá em jejum, lá quando tá dormindo, entendeu? Então, come menos açúcar. E quando chegar às 6 horas da tarde, eu vivo isso, gente. 6 horas da tarde, pronto. É só chá e água. Eu não tomo mais. Não como mais nada de açúcar depois das 6. Então, você vai fazer com que o sistema parasimpático produza GABA, porque vai ter menos açúcar. Ele tá vendo, não tem tanto açúcar. Pronto, é hora de dormir, entendeu? A terceira grande problema, gente, é a luz do quarto. Gente, a luz do quarto,
eu coloquei uma luzinha rosa aqui no meu quarto, mas a rosa, amarela, azul, entendeu? Não coloque LED e nem luz branca, entendeu? E ajuda bastante. Isso também é comprovado na neurociência, para você conseguir fazer com que o sistema parasimpático. Então, o simpático é aquele que é de caça, de manhã você tem que estar pronto, tem que estar preparado para correr atrás, né? Não é do prejuízo, do sucesso, né? Trabalhar, estudar e fazer o que tem que ser feito, porque ninguém vai fazer pra gente. Já falei isso aqui pra vocês várias vezes, até chato, né? Então vamos puxar. Então, é muito simples. O único pulo do gato do chá aqui, para que você realmente durma, é tomar ele em jejum. Então, se eu paro de comer 6 horas. Então, eu vivo isso. 6 horas eu paro de comer. E minha meta, eu faço todo dia 16 horas. Mas a minha meta é fazer pelo menos uma vez 24 horas de jejum. Ainda não estou em evolução. Mas é o seguinte, você fique de jejum 2 horas. Porque vai facilitar a absorção. Então, você vai pegar 200 ml de água, 200 ml de água. Vai colocar, olha, gente, tanto que eu sou louca por lavanda, vou mostrar aqui pra vocês. A minha filha é autista. Quando ela tá, olha, isso aqui tudo é sachê que eu ponho no travesseiro. Outra coisa, só de você ter lavanda na sua casa, ela aumenta a vibração, a frequência vibracional do nosso corpo. Aqui tem o óleo também que eu passo no peitinho dela com creme. Tem as florzinhas e quando ela tá nervosa, eu dou um talinho desse daqui, ela fica mordendo. Na hora que sai o amarguinho, eu tiro. Ela se acalma na hora. Então, assim, eu tenho lavanda, tem um bom ar também de lavanda, tudo eu compro de lavanda. Eu adoro esse nome, porque parece comigo, lavanda, é uma coisa bem linda. O óleo de lavanda, tem o terra, no Brasil tem o terra. Esse aqui eu compro do Egito. Mas aqui perto da minha casa tem um mosteiro, como se fosse um lugar onde os padres estudam, tem muita lavanda, eu vou sempre lá. Isso aqui eu encho de lá, as florzinhas. Então, você vai pegar 200 ml de água, vai colocar flor e folha, flor e flor. E para você potencializar o efeito da lavanda, também nesse estudo da Alemanha, eles ajudam, eles indicam que você coloque um punhado de camomila dentro e algumas gotinhas, só algumas gotinhas, para não quebrar o jejum. Algumas gotinhas, se você botar o limão todo, vai ter caloria, e você quebra o jejum. Somente para melhorar a digestão, uma digestão melhor, mais absorção, né? Então, você vai fazer isso. E você tenha certeza, contra os medicamentos, no que se refere aos medicamentos, jamais tire sem autorização do médico, gente. Eu tô falando assim porque experiência própria, eu precisei sair porque eu não tava mais vivendo, eu não sentia a vida, eu estava morta em vida, eu estava adormecida. Aquilo lá não não é uma coisa, não é uma coisa assim que é sono de verdade. A pineal não está funcionando. Você não está tendo expansão da consciência. Quanto mais você vive, mais você expande a sua pineal aqui, a consciência. Mas para você expandir, você precisa dormir. Você precisa estar consciente, presente, aqui e agora. Entendeu? E a alfazema, no Brasil pode ser comprar chá de alfazema, é um tipo de lavanda também. Eu comecei a tomar quando a Batuli nasceu. Gente, dorme, que é como se fosse Rivotril. É como se fosse Rivotril. Dorme, por experiência, eu vivi e uso lavanda, camomila, erva doce. Mas lavanda e camomila, só queria passar para vocês que há estudo científico sobre a lavanda. Ela consegue penetrar e acessar o GABA. Coisa que nenhum medicamento, esses Alopran da vida, como é que é? Tem, ó, Zopidem, Donarém, Alprazolam, todos esses trazem
efeitos colaterais que acaba com a mulher. Gente, milhares de pessoas morrem todo dia porque entope veia, o colesterol aumenta por conta de remédio de tarja preta. Eu tenho um pavor de remédio de tarja preta. Já falei em um vídeo aqui sobre o remédio de tarja preta. Então, passe esse vídeo pra frente, salve uma vida, porque se a pessoa começar a diminuir o remédio e colocar a lavanda, melhorar a vida, os hábitos como esse do celular. Às vezes você está passando por uma situação externa, devendo muito. Eu devia muito. Eu tinha tinha um negócio de um cheque, não sei se existe. Você dava um cheque, tinha que cobrir o cheque. Era muito angustiante aquilo para minha vida. Então assim, gente, eu acordo sem saber. Eu não tenho. Meu marido traz a despesa, a gente vive com o que a gente ganha. E sempre assim, vivendo no degrau abaixo. Se eu tô analista, eu vivo como técnico judiciário. Então, sempre assim, entendeu? Para que você não se angustie, porque tudo Deus proverá. Não precisamos de muita coisa para viver, entendeu? Então, passe esse vídeo, gente, que vai salvar a vida, porque eu estava morta e voltei a viver com chás, jejum, produtos naturais da terra, comendo comida de verdade, entendeu? E menos açúcar, menos massa, menos arroz, porque eu era viciada em arroz. Então, só quero que vocês passem e comente o que vocês acham, se você tomar algum remédio, deixa aí pra eu ver se existe outro tipo de remédio, porque eu acho que eu cheguei no topo, que é esse Rohypnol. Ele era aquele que fala Boa Noite Cinderela, é um remédio terrível. No outro dia você não tá vivendo, não sabe o que aconteceu, entendeu? É isso, espero que vocês tenham gostado, amo muito vocês, fica com Deus.